Meus queridos amigos, futuros auditores fiscais do trabalho, um abraço para você. Vamos adiante no nosso curso aqui em Direito Constitucional, nessa nossa aula número 3. Muito bem, no final da aula anterior, nós tratávamos da classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia e aplicabilidade. Especialmente a classificação de José Afonso da Silva. E eu trouxe para você a ideia de que existem normas da Constituição com aplicabilidade imediata e outras sem aplicabilidade imediata. As que têm aplicabilidade imediata podem ter eficácia plena ou contida. E as outras que não têm aplicabilidade imediata são chamadas pelo autor de normas de eficácia limitada. E aí nós vimos inclusive alguns exemplos. Olha aqui comigo, o autor José Afonso da Silva, ele classifica as normas constitucionais em normas com aplicabilidade imediata, são aquelas autoexplicativas, autoaplicáveis, completas no seu sentido, ou sem aplicabilidade imediata, aquelas que são incompletas no seu sentido, aquelas que dependem de leis regulamentadoras para que possam produzir efeitos. O primeiro grupo, as normas com aplicabilidade imediata, elas podem ter eficácia plena ou eficácia contida. E o segundo grupo, as normas sem aplicabilidade imediata, elas têm eficácia limitada. Os exemplos que nós vimos, o artigo 21, inciso 1º, é um exemplo de norma de eficácia plena. É aquele que diz que compete à União manter relações com estados estrangeiros. O artigo 5º, inciso 13, eficácia contida. É aquele que traz a liberdade profissional. E a eficácia limitada podem ser institutivas ou programáticas. As institutivas são aquelas normas que se referem a entidades, instituições, órgãos, como, por exemplo, o artigo 33, que se refere aos territórios federais. E as programáticas são aquelas normas que trazem programas de ação para o Estado. Por exemplo, o artigo 196, que trata do direito à saúde. Muito bem. Aqui, então, nós vamos adiante. Algumas observações finais sobre essa classificação importantes para a prova. Veja, nós vimos que as normas de eficácia plena, elas não admitem qualquer restrição dos seus efeitos. Elas não admitem qualquer restrição da sua aplicação. Elas têm aplicação imediata e essa aplicação será sempre integral, total. Enquanto que as normas de eficácia contida, ao contrário, elas têm aplicação imediata, mas elas admitem a restrição dos seus efeitos pela própria Constituição ou por uma norma infraconstitucional, uma lei comum. Ela pode vir para restringir, para diminuir os seus efeitos. Detalhe importante, o que restringe a aplicação da norma de eficácia contida, às vezes, é a própria Constituição, em outro momento. De maneira que, muitas vezes, para você identificar que a norma da Constituição tem eficácia contida, você tem que conhecer o assunto na sua integralidade. Às vezes, o texto da própria norma não lhe permite, por si só, concluir que ela tem eficácia contida ou restringível. Porque você vai precisar conhecer o assunto como um todo, para perceber que aquela norma tem eficácia contida. Eu vou te dar um exemplo disso daqui a pouco. Agora, uma outra observação importante. Nem sempre nós encontraremos no texto da norma aquela famosa expressão, nos termos da lei, ou na forma da lei. Recentemente, uma prova de concurso da Embasa, no estado da Bahia, ela trouxe uma questão dizendo mais ou menos o seguinte, que quando a norma trouxer no seu texto a expressão nos termos da lei, isso significará eficácia limitada. Será que é possível generalizar dessa forma? Sem dúvida, não. Não é possível. Na verdade, não há fórmula para você identificar se a norma tem eficácia plena, contida ou limitada. Vai depender sempre de uma interpretação. E interpretar é uma coisa eminentemente subjetiva. Eu posso interpretar de um jeito, você de outro. Existem normas da Constituição que são muito discutidas. A doutrina não chega a acordo quanto à real aplicabilidade.
Uns interpretam que tem eficácia plena, outros interpretam que tem eficácia contida ou limitada, é muito comum. Aliás, eu posso te dar um exemplo disso. O artigo 37, inciso 7º da nossa Constituição, é aquele que traz o direito de greve do servidor público. O direito de greve, está dito lá, o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. O problema é que essa lei específica não veio ainda, não existe ainda. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Essa lei não veio, então surge a dúvida. Essa norma tem eficácia plena, contida ou limitada? Bom, se está referida a uma lei específica, me parece então que nós podemos eliminar a plena. Me parece que a plena já não é. Então aí nós ficamos entre a contida e a limitada. Bom, veja a diferença prática que isso faz. Se você por acaso me disser que essa norma tem eficácia limitada, então o que é que significa? Ela não tem aplicação imediata, só terá no dia que vier a lei regulamentadora e essa lei ainda não veio. Em outras palavras, o servidor público já tem o direito de greve, mas como não veio a lei regulamentadora ainda, ele não pode exercer esse direito. Já se você me disser que a norma tem eficácia contida, ela já tem aplicação imediata, mesmo antes de qualquer lei tratar do assunto. Então o direito já pode ser exercido de imediato, podendo ser que no futuro venha uma lei no sentido de diminuir uma parte desta aplicação. Percebeu a diferença? Então veja, o que é que o STF entende? O STF entende que a norma que traz o direito de greve do servidor público tem eficácia limitada. Limitada. Para o STF, essa norma precisa ser regulamentada por lei, coisa que ainda não aconteceu. Enquanto não vem essa lei específica da greve do setor público, o próprio STF tem entendido que será utilizada a lei que trata da greve do setor privado para reger a greve do setor público, por analogia. Porque, veja, embora sejam situações diferentes, greve do setor público, greve do setor privado, são situações diferentes, mas próximas, sem dúvida, situações próximas. Como já existe a lei que trata da greve do setor privado, o STF, então, permite a utilização por analogia, por empréstimo, desta lei para reger a greve do setor público provisoriamente, enquanto não vier a lei específica da greve do setor público, que ainda não veio, tá certo? Agora, isso não significa mudar a classificação da norma. Para o STF, a norma que traz o direito de greve do servidor público tem eficácia limitada. Tanto que, se não existisse essa lei que trata da greve do setor privado, o direito não estaria sendo aplicado no Brasil. O que prova que a norma depende da lei regulamentadora, e é isso que torna essa norma de eficácia limitada. Meus amigos, uma observação importante sobre isso. Quando a norma de eficácia limitada é regulamentada por lei, ela não deixa de ter eficácia limitada. Ela continua tendo eficácia limitada, agora já com aplicação. O advento da lei regulamentadora não muda a classificação da norma. Já caiu em prova isso também. Alguma coisa mais ou menos do tipo: quando a norma de eficácia limitada é regulamentada por lei, ela se transforma em norma de eficácia contida. Questão de prova: falso. Se ela tem eficácia limitada, ela terá sempre eficácia limitada, ainda que venha a lei regulamentadora. Agora, aí você dirá que a norma de eficácia limitada já foi regulamentada, por isso ela já tem aplicabilidade imediata. Tá certo? Para que uma norma tenha a sua classificação modificada, só se ela for modificada na sua redação ou na forma de interpretar, aí tudo bem. Mas mantendo-se a norma do jeito que ela é, não se modifica a classificação dessa norma jamais. Tá certo? Agora, olha só uma outra coisa muito importante que as provas têm cobrado muito. As provas têm cobrado muito. Quando eu digo que as normas de eficácia limitada não têm aplicação imediata, isso não significa que elas não sejam normas jurídicas. Todas as normas da Constituição são, evidentemente, normas jurídicas.
já aconteceu da questão de prova lhe cobrar da seguinte maneira, que as normas de eficácia limitada, por não possuírem aplicabilidade imediata, não são consideradas normas jurídicas. Errado. São normas jurídicas, agora, sem aplicabilidade imediata. E mais um detalhe também. Quando eu digo que a norma de eficácia limitada não tem aplicabilidade imediata, isso não significa que ela não produza qualquer tipo de efeito. Ela já produz sim um efeito que é chamado pela doutrina de eficácia mínima da norma, mesmo antes dela ser regulamentada por lei. Que efeito é esse? Que eficácia mínima é essa? Ora, mesmo antes de ser regulamentada, a norma de eficácia limitada, pelo menos, já impede o surgimento de leis futuras em sentido contrário. Como também revoga as leis anteriores já existentes em sentido contrário. Então veja que já é uma eficácia sendo produzida aí, um efeito sendo produzido. Agora, o que se pode dizer é que a norma de eficácia limitada, antes de ser regulamentada, não produz todos os seus efeitos essenciais. Isso sim. Mas algum tipo de efeito já é produzido. É o que se chama de eficácia mínima da norma. Está certo, minha gente? São as observações finais. Vamos ver agora algumas questões rapidamente de prova sobre isso. Olha só aqui comigo. Uma questão da última prova de auditor fiscal da Receita. Olha só. O disposto no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Cuida-se de uma norma de eficácia limitada. Olha aí, foi exatamente o exemplo que eu dei de norma de eficácia contida e não limitada. Então está falso. Por que contida? Porque ela tem aplicação imediata, mas sendo possível a restrição da sua aplicação por parte de uma lei posterior. Afinal, na medida que vem a lei para estabelecer qualificações profissionais, aquela profissão passa a ser desempenhada apenas por quem cumprir as qualificações profissionais. Então, norma de eficácia contida e não limitada. Última prova de auditor fiscal da Receita. Olha uma outra questão, também auditor fiscal da Receita do ano de 2005. O artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal de 88, que estabelece: é garantido o direito de propriedade. É uma norma constitucional de eficácia contida ou restringível. Olha aí, é garantido o direito de propriedade. Olha, esse artigo 5º, inciso 22, é garantido o direito de propriedade, ele aparenta ter eficácia plena, porque aparentemente não há qualquer brecha para a restrição dos efeitos. Entretanto, não é assim. Bom, veja bem, o assunto que está envolvido aí é o direito de propriedade. O direito de propriedade é tratado pelo artigo 5º em 10 incisos. Os incisos 22, que é esse aí, até o inciso 31. E tem alguns incisos que permitem a restrição do direito de propriedade. Por exemplo, o inciso 24, que traz lá o procedimento, a previsão de que a lei estabelecerá os procedimentos de desapropriação. Ora, a desapropriação nada mais é do que uma restrição do direito de propriedade. Então, veja, ao mesmo tempo que o inciso 22 diz é garantido o direito de propriedade, os incisos seguintes trazem hipóteses de restrição da propriedade. Portanto, é um direito que está previsto em norma de eficácia contida ou restringível. Então, voltando para a questão, veja que ela está correta. Agora, como eu falei para você antes, no caso desse inciso, para você identificar a correta classificação dele, você não consegue fazê-lo apenas pela sua própria redação. Você depende de outros incisos que lhe permitem saber as características gerais do direito de propriedade. E é aí que você saberia que o direito de propriedade realmente pode ser diminuído, pode ter a sua aplicação diminuída, restringida pela própria Constituição
ou pela lei. Portanto, a segunda questão está verdadeira, norma de eficácia contida ou restringível. Agora, olha só uma questão que eu vou ler para você aqui, meus amigos. Olha só uma questão que eu vou ler aqui para você. Uma questão da ESAF, dos anos de 2005, final de 2005, início de 2006, uma prova de advogado do IRB. Olha só. Uma norma constitucional classificada quanto à sua aplicabilidade como uma norma constitucional de eficácia contida não possui como característica aplicabilidade imediata. Olha aí. Norma de eficácia contida não possui como característica aplicabilidade imediata. Está errado. Aqui não possui como característica aplicabilidade imediata é a norma de eficácia limitada. Olha só uma outra questão que eu vou ler para você aqui. Auditor fiscal da Receita do ano 2000. Normas constitucionais não autoaplicáveis somente se tornam normas jurídicas depois de reguladas por lei, uma vez que antes disso não são capazes de produzir efeitos jurídicos. Olha aí, está errado também. Eu chamei a atenção de que todas as normas da Constituição, independentemente da sua eficácia, são normas jurídicas, ainda que não tenham sido regulamentadas por lei, no caso das normas de eficácia limitada. Está bem? Muito bom. Vamos então ao próximo assunto nosso. Vamos sair agora da classificação das normas constitucionais. Vamos aos próximos pontos. Nós vamos estudar agora alguns conceitos que são muito importantes para a nossa matéria. O primeiro deles é o conceito de supremacia constitucional. O princípio da supremacia constitucional. O que é que significa essa supremacia? Veja só comigo a ilustração aqui que nós podemos fazer. O sistema jurídico brasileiro está representado sob a forma de uma pirâmide. Essa é a pirâmide das leis. Uma pirâmide que foi idealizada por um autor austríaco, de quem nós falamos aqui na aula passada, chamado Hans Kelsen. Hans Kelsen. Aquele que apresentou o sentido jurídico de Constituição. Muito bem, no topo da pirâmide das leis está a lei maior, que é a Constituição Federal. E na base da pirâmide das leis está todo o conjunto das leis comuns inferiores à Constituição, que costumam ser chamadas de legislação infraconstitucional. Legislação infra, que significa abaixo da Constituição, infraconstitucional. Aqui nós temos as leis ordinárias, as leis complementares, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos, as resoluções. As emendas constitucionais estão aqui em cima, junto com a própria Constituição Federal. As emendas constitucionais. Muito bem. Quando se faz uma emenda constitucional, ela adere ao corpo da Constituição. Ela passa a integrar o próprio texto da Constituição. Por isso, ela terá a mesma hierarquia da Constituição. Agora, um detalhe que nós vamos aprofundar lá adiante, lá na frente. A emenda constitucional, quando ela está sendo discutida no Congresso Nacional, quando ela é ainda uma proposta apenas, antes da aprovação, enquanto proposta, a emenda é um ato infraconstitucional. Tanto que ela deve guardar compatibilidade com a Constituição. É um ato infraconstitucional. Uma vez aprovada e compatível com a Constituição, é que ela passa a integrar o seu próprio texto, estando, portanto, no topo da pirâmide das leis, junto com a própria Constituição. Na verdade, a emenda constitucional ela não tem existência enquanto norma autônoma. Ela tem existência acoplada, digamos assim, ao texto constitucional. Ao contrário das outras leis, que estão fora da Constituição e, por isso mesmo, abaixo dela, em termos de
hierarquia. Muito bem, eu vou colocar aqui nessa pirâmide, observe comigo, eu vou colocar aqui nessa pirâmide um asterisco aqui embaixo, asterisco que nós vamos desenvolver em um assunto futuro referente aos tratados internacionais. Bom, lá adiante, nós vamos ver que existem alguns tratados internacionais que têm hierarquia de emenda constitucional. Alguns tratados estão, portanto, no topo da pirâmide e outros estão na base. Mas eu vou deixar para falar disso lá na frente, quando nós chegarmos no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Muito bem, o que é que se chama de supremacia constitucional, princípio da supremacia constitucional? É exatamente a interpretação que nós fazemos dessa pirâmide. O princípio da supremacia constitucional é a ideia de que a Constituição Federal ocupa uma posição de superioridade hierárquica, uma posição de supremacia perante todas as leis de baixo. Uma supremacia tão forte, tão marcante, que simplesmente impede a existência de leis contrárias à Constituição. Se por acaso você encontrar aqui embaixo uma lei que seja incompatível com a Constituição, essa lei será inconstitucional. Essa lei será inconstitucional e lei inconstitucional é uma lei que não está apta a produzir efeitos, portanto, é uma lei inválida. É uma lei inválida. Se por acaso você encontrar aqui nessa pirâmide uma lei inconstitucional aqui embaixo, uma lei incompatível com a Constituição Federal, de alguma maneira, essa lei terá que ser expulsa daí dessa pirâmide. Porque aí só pode ficar o que for compatível com a Constituição Federal. E como é que você expulsa essa lei inconstitucional dessa pirâmide? Primeiro é preciso constatar essa inconstitucionalidade para logo a seguir expulsar essa lei daí. Essa verificação da constitucionalidade da lei é exatamente o que se chama de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Controlar a constitucionalidade de uma lei nada mais é do que verificar se essa lei está ou não compatível com a lei maior que é a Constituição. E caso não esteja, expulsá-la daí dessa pirâmide. Isso é controlar a constitucionalidade. De que maneira se faz esse controle? Bom, nós vamos estudar isso aí. É um assunto futuro nosso. O assunto controle de constitucionalidade consta do nosso programa e, aliás, não só consta do programa, como é um dos mais cobrados nas provas da ESAF. Eu me arriscaria até a dizer que não existe prova de auditor da Receita ou do Trabalho sem questão envolvendo controle de constitucionalidade. Então, nós vamos dar a esse assunto a maior importância. Mas vamos deixar esse assunto lá para a parte final do nosso curso. É um assunto que me parece exige uma certa maturidade na matéria, que no início do curso nós ainda não temos. Então vamos deixar para estudá-lo lá no final. De momento, basta você saber que controlar a constitucionalidade nada mais é do que verificar, fiscalizar, entre aspas, a constitucionalidade das leis. E, constatando-se a inconstitucionalidade, a lei será inconstitucional, portanto, inválida. É uma lei que deverá ser expulsa dessa pirâmide. Tá certo, minha gente? Agora, adiantando um pouco aqui, olha. Eu acabo de dizer para você que a Constituição Federal de 88 está no topo da pirâmide das leis. E que na base estão as leis infraconstitucionais que têm que ser compatíveis com a Constituição brasileira de 88. Nós, na aula passada, ao estudarmos o assunto poder constituinte,
vimos que essa Constituição de 88 veio, na época, substituindo a anterior, que foi feita em 67, para alguns 69, nós vamos entender isso melhor adiante. O fato é que essa Constituição anterior foi revogada no momento que surgiu a nova Constituição. Acontece que, assim como essa nova Constituição está no topo da pirâmide das leis, a Constituição anterior, no tempo em que era válida, também estava no topo da pirâmide das leis. Afinal, o princípio da supremacia constitucional existe hoje, mas já existia na época também. Então, a Constituição de 67 também era a referência maior para todo um conjunto de leis infraconstitucionais da época. No momento que a Constituição de 88 surgiu, ela revogou automaticamente a Constituição anterior, e a questão que se coloca é o seguinte: o que é que acontece com as leis infraconstitucionais daquela época? O que é que acontece com essas leis daqui? Aquelas feitas sob a vigência de uma Constituição que agora não existe mais, foi revogada. Essas leis, elas também serão revogadas junto com a Constituição de 67, ou de alguma maneira elas poderão ser aproveitadas? Bom, a resposta a essa pergunta é uma resposta que é fundamental aqui para o nosso curso. O aproveitamento ou não das leis anteriores pela nova Constituição é um fenômeno absolutamente de compreensão imprescindível para nós aqui. É o que se chama de recepção da norma. Vamos tratar desse assunto no início do nosso próximo bloco. Até já.